Paz e graça a todos os irmãos e a todas as irmãs. Devido a uma falha que houve na transmissão de terça-feira passada, estarei iniciando novamente o estudo, a primeira carta da igreja de Apocalipse. A carta endereçada à igreja de Éfeso. Para introdução, nós temos aqui Éfeso, localizada na foz do rio Cáster, no Mar Egeu. Era um importante centro comercial, político e religioso, com uma população de aproximadamente 250 mil pessoas, uma das maiores cidades do mundo do primeiro século. O culto imperial era representado pelos templos honrados a Roma, a Júlio César, Augusto, Domiciano e Adriano. Seu templo, Ártemis para os gregos e Diana para os romanos, conhecida como a Diana dos Efésios, esse templo ele foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso figurava proeminentemente na igreja cristã primitiva. Paulo a visitou várias vezes, estabelecendo uma comunidade cristã, e passou um tempo prolongado lá, ensinando, lá em Atos 18, 19 e 20, de acordo com a tradição, os apóstolos João passou os seus últimos dias na cidade de Éfeso. Temos também que salientar aqui que há uma forte contribuição de Priscila e Áquila na cidade de Éfeso, tá? E depois também de Apolo, e assim como o conhecido pastor Timóteo da igreja de Éfeso. Eu vou fazer aqui uma síntese, tá? E depois nós vamos entrar aqui no estudo mais aprofundado. Esse estudo aqui exige um tempo maior, porque eu entro em alguns assuntos que faz ser necessário dizer que é a respeito de um pequeno escopo aí do livro de Apocalipse. Então vamos lá. Carta à igreja de Éfeso. João viu Jesus glorificado, andando no meio dos 7 castiçais, e em sua mão direita havia 7 estrelas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os seus pastores. Então, como foi o nosso estudo no livro de Corinto, apresentado por diversas vezes as viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós temos aqui a cidade de Éfeso, conhecida hoje lá na Turquia como a cidade de Selçuk. Então, a cidade de Selçuk hoje é substituída pelo nome de Éfeso. Éfeso significa desejável. A cidade estava num ponto geograficamente admirável. Possuía o mais belo porto da Ásia Ocidental. A cidade estava enfeitada com os mais lindos templos. Ali estava o templo da deusa Diana ou Ártemis, a deusa da fertilidade. Havia um grande teatro para 30 mil pessoas. Interpretação literal. Então nós temos aqui, bem conhecido, Éfeso, a igreja de Éfeso, o pastor Timóteo, os elogios que Cristo ali dá para aquela igreja, né? Que eles rejeita heresias, eles têm paciência e perseverança. Instrução, ou seja, advertência, voltar ao primeiro amor e primeiras obras. Promessa, direito à árvore da vida. A seita que existia ali, que era muito forte, era a seita dos Nicolaítas, que criou uma classe dominante de pessoas que se denominavam sacerdotes. Pregavam a liberdade e criam que o prazer no corpo não afetaria o espírito. Por isso aceitava o pecado dentro da igreja.
Interpretação histórica. Igreja apostólica. Então, comparamos a igreja de Éfeso à igreja apostólica, que é do período de 30 a 100 da era de Cristo. Éfeso representa o primeiro período do cristianismo na Terra. Corresponde à época dos apóstolos, se dedicavam à sã doutrina de Cristo. Um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor, mas que se esfriou com o tempo. Interpretação moral. Igreja desviada. Igreja que perdeu a direção. Passou a desobedecer a Deus, não fazendo sua vontade. Se esfriou no amor. Não deixe o amor esfriar. Nós temos aqui nessa imagem um coração congelado, né? Um coração aqui petrificado em volta. Pois então, vamos aqui iniciar esse estudo que eu tenho certeza absoluta que será edificante para a minha vida e para a sua vida. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos abri-la no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Eu vou fazer aqui uma leitura e depois nós vamos discorrer versículo por versículo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro ou castiçais. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentiroso. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O versículo de número 1 nos chama a atenção aqui, é que as cartas endereçadas às 7 igrejas, elas têm sempre um remetente e um destinatário. No caso aqui, João está sendo o instrumento de Deus. E ele está falando como se ele sendo usado como boca de Deus, né? Então, no caso, quem remete a carta é Cristo, porque Cristo está falando com a sua igreja. E quem é o remetente? Quem é o destinatário? Melhor dizendo, o destinatário é a igreja de Éfeso. Então, antes de nós iniciarmos o estudo de versículo por versículo, gostaria aqui de estar falando sobre algumas interpretações características do livro de Apocalipse. Então, a primeira interpretação é uma interpretação pretérita, ou seja, que todo o livro de Apocalipse é um livro que está relatando as coisas que já aconteceram. Segunda interpretação é uma interpretação idealista, aonde todas as figuras e simbolismo representa aí a luta entre o bem e o mal. Terceira interpretação, uma interpretação histórica. Assim como nós temos a Idade Antiga, que era uma época, assim como nós temos a Idade Média, a Idade Contemporânea, né?
a idade pós-moderna também, como nós chamamos, nós temos aqui 7 eras, 7 períodos. Então, cada igreja simboliza um período da igreja cristã. No caso aqui de Éfeso, como ela era ela guardava a sã doutrina, ou seja, uma igreja ortodoxa, tá? Ela representa a igreja dos apóstolos, que lutaram com todas as forças para manter a hegemonia doutrinária. E a quarta interpretação é a interpretação futurista, que quer dizer que o livro de Apocalipse ainda vai acontecer. As coisas que estão relatadas lá ainda vão acontecer. Tendo como ressalva os 3 primeiros livros de Apocalipse, que é algo que já aconteceu, que foi endereçado ali às 7 igrejas da Ásia e que se sucede a todos os tempos. E aí eu faço a seguinte pergunta para você: qual é a igreja, qual é a interpretação melhor? Qual é a melhor interpretação? Na verdade, nós temos uma maior inclinação para esta quarta interpretação, que é a futurista. Porém, as outras 3 também possuem verdades. Como, por exemplo, quando falamos da interpretação pretérita, até o capítulo 3, ela fala do passado ali da igreja da Ásia. Quando falamos do idealismo, também nós temos uma luta entre o bem e o mal, um certo dualismo. Quando nós partimos para a questão histórica, observamos características, sim, da igreja, da era cristã, com as características da igreja ali da Ásia. E o quarto é a interpretação futurista, que compreende os 3 primeiros capítulos como preterista e o de 4 a 22 como futurista. Então, a nossa maior inclinação dentro desta interpretação é a interpretação futurista. Porém, nós também temos um pouco de cada um, né? Não podemos dizer que 100% está fora de cogitação nenhuma das 3. Na verdade, ela é uma mescla aí, e tendo como maior posicionamento através da interpretação futurista. Pois bem, partindo para o versículo de número 1, quando diz ao anjo da igreja, a quem está se referindo ao anjo da igreja? Nós temos 3 interpretações, tem várias interpretações, mas nós vamos aqui ressaltar pelo menos 3. A primeira interpretação é que o anjo representa um anjo guardião ali da igreja, uma espécie de anjo da guarda, mas não um anjo da guarda pessoal, um anjo da guarda coletivo daquela igreja. Outra interpretação é que o anjo representa toda a igreja. E uma terceira interpretação, que entendo ser a mais conveniente, né, na interpretação bíblica, é que o anjo da igreja é representada, o símbolo do anjo, ela é o pastor da igreja, né? Então, a maioria dos leitores da Bíblia Sagrada, a maioria dos intérpretes, entende que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Fazendo aqui uma pequena análise aqui, o que contém nessas 7 cartas, que eu acho bastante interessante. O que elas têm em comum, né? Nós podemos dizer aqui que elas sempre mostram Cristo glorificado, né? Quando mostra a forma que Cristo se apresenta, né? Eu sou o Amém, eu vejo Cristo como a cabeça e o cabelo como brancos como a lã, como a neve. Então, Cristo sempre está se apresentando aqui de uma forma reluzente. O rosto de Cristo é como o sol, brilha como o sol. Então, nas 7 cartas, nós observamos o Cristo glorificado. Nós temos sempre aí
o anjo, que é predominante nas 7 cartas, que é o pastor da igreja, tá certo? Nós temos aqui a palavra conheço. Então, sempre vai estar falando, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Sempre enfatizando a onisciência de Cristo. Depois nós temos louvor e censura, né? Quando Cristo consegue achar ali qualidades em algumas igrejas, mas também quando ele observa ali o erro e ele começa com suas censuras, com suas advertências. Outra coisa que é predominante é a vinda de Cristo, né? Venho sem demora. Cristo sempre, de uma forma ou de outra, está falando ali que ele vai vir para a sua igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra mensagem, outra palavra, ouvidos, que é encontrada nas 7 cartas. E uma última, que é os vencedores. Promessa para os vencedores. Pois bem, então nós encontramos aqui ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem é que conserva na mão as 7 estrelas? Jesus, tá? Jesus conserva na sua mão as 7 estrelas. E o que é as 7 estrelas? As 7 estrelas são os 7 pastores da igreja ali da Ásia. É óbvio que quando nós lemos isso num contexto hermenêutico, nós entendemos que é para todos os pastores da atualidade também. Então isso é importante a gente frisar, né? Cristo está com os pastores na sua mão, guardando os pastores na sua mão. E que anda no meio dos 7 castiçais. Andar no meio dos 7 castiçais demonstra-lhe a presença contínua de Cristo. Cristo, ele está continuamente na sua igreja. Ele está se manifestando a todo momento. O versículo de número 2, nós podemos aqui então dizer: conheço as tuas obras e o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e o achaste mentirosos. Então está aqui. Cristo arroga para si, em todas as cartas, como nós já falamos, é a questão da onisciência. Ele conhece, né? E ele conhece o que então aqui? Através da sua onisciência. Ele conhece as tuas obras, né? Ou seja, ele é onisciente de todos os acontecimentos da igreja. Ele sabe tudo. As obras aqui não se referem às ações específicas, mas ao comportamento delas e ao estilo de vida. Conheço o teu trabalho. E aqui nós temos uma palavra no original que é kopon. Kopon é um trabalho árduo, um trabalho austero, né? Um trabalho realmente duro, como nós podemos dizer. Não é um trabalhozinho qualquer, não. Eles eram realmente dedicados. A igreja de Éfeso se dedicava com grande empenho ali. Então, é importante compreender: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho. E agora ele diz aqui: conheço a tua perseverança, hipomonem, né? Perseverança, eu conheço a resistência que vocês têm. Vocês são fortes, vocês são muito resistentes. E isso eu não posso negar. Cristo não negava, ele reconhecia isso. Veja como é interessante observar que Cristo aqui apontava para os pontos positivos
da igreja de Éfeso. Não era uma igreja que não tinha nenhuma qualidade. Era uma igreja que tinha a sua importância. Ela tinha o seu nível de importância. Então Cristo aqui, ele fez questão de falar, né? E o seu trabalho, as suas obras, a sua perseverança está relacionado ao que? A suportar os homens maus. Isto quer dizer, a igreja, eles provavam os homens maus. Eles não aceitavam dentro da sua igreja uma liderança que não mostrasse realmente que eles eram servos de Deus e que eram autênticos apóstolos ou autênticos ministros para poderem ali tocar o trabalho do Senhor. Eles eram bastante criteriosos, nesta questão, né? Não entrava ali os que assim se mesmo declaravam apóstolo e não são, e os achasse mentirosos. É importante falar aqui que aqui não é uma questão de julgar. Aqui não é um juízo particular de certas pessoas que diziam que eram apóstolos. Mas aqui é um crivo, ela é passada por um crivo que é pautado no comportamento de um verdadeiro cristão, naquilo que as Sagradas Escrituras realmente nos ensina, né? É importante a gente deixar isso bem claro, porque aqui não é um juízo formado a partir de si mesmo, mas é um juízo formado a partir da palavra de Deus. E quando nós conseguimos identificar os frutos de uma árvore a partir disso, então esse juízo não é meu, e esse juízo é de Deus. Porém, pode existir frutos bons de uma árvore má? Não é possível. Então, é importante a gente deixar essa diferença aí, tá? Versículo de número 3. Então vamos lá. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te achaste esmurecer. Tá ok? Olha só que a palavra perseverança, ela aparece mais uma vez aqui. E o sentido desta palavra perseverança, ela alcança tanto o passado como um presente com muita dedicação. Eles perseveraram no quê? No trabalho austero, pelo nome de quem? Pelo nome do Senhor. Então, o Salmos 89, o verso 19, tem ali há ali uma promessa de Deus para aqueles que trabalham, né? Socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. A inatividade, isso aqui, a inatividade na vida espiritual é condenada por Deus. Nós vamos encontrar aqui, no livro de Provérbios, 17 referências que o Senhor, ele reprova a inatividade. O cristão que fica parado, o cristão que fica ali à deriva do barco, né? Eu estou dando o barco, então eu vou deixar a correnteza me levar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Nananina, não. Aqui, no livro de Provérbios, o Senhor, ele reprova a inatividade das pessoas, né? Então, Salmos 89, no verso 19, diz isso, né? E nós vamos aqui algumas passagens do livro de Provérbios, né? Por exemplo, o preguiçoso, ele é reprovado por sua covardia. Provérbios 21, o verso 25, e o 26, verso 13. O preguiçoso, né? Ele é reprovado, aquele que negligencia as oportunidades de falar do Evangelho, de falar do amor de Deus. Provérbios 12, 27. Aquele que negligencia os seus deveres, Provérbios 24. Os que desperdiçam o tempo, a oportunidade, Provérbios 18, 9.
aqueles que agem com indolência, Provérbios 6 e o verso 9. Aqueles que agem por acreditar que são sábios, Provérbios 12, 27, né? Ficam ali na sua inatividade porque eles acham que isso é sábio para a sua vida. Ele ainda é comparado ao caçador que não assa a sua caça e, portanto, a come crua. Olha só que interessante. Provérbios 12, 27. E concomitantemente, nós podemos dizer que ele não leva a sua boca à mão para não cansar o braço. Provérbios 26, 15. A igreja de Éfeso era conhecida pelas obras, perseverar no trabalho, não cansava no serviço de Cristo. Note como se retira a palavra para a ciência. Eram perseverantes no trabalho e perseverantes no sofrer. Então, há muita resistência, né? O hipomonem aqui da igreja de Éfeso, ela era uma resistência no muito trabalho, mas como também no sofrimento. Eles suportavam o sofrimento. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só. Abandonaste o primeiro amor. E o abandono ao primeiro amor é algo muito sério, né? Percebe que agora o tom muda dramaticamente, né? Eles deixam agora Cristo deixa agora de elogiar a igreja de Éfeso e muda a sentença. Ou seja, ele passa a usar aqui uma conjunção adversativa e ele coloca porém, no entanto, não obstante. Olha só que interessante. Quando a gente coloca o porém, irmãos, aí, né? Muitas das vezes tudo aquilo que tem sido de bom, que tem feito, acaba caindo por água abaixo, né? Mas aqui não. Aqui não tem caído por água abaixo. Cristo reconhecia positivamente tudo aquilo que a igreja de Éfeso fazia. Porém, deixava ali a igreja de Éfeso numa situação bastante delicada, né? Porque a vida espiritual, ela precisa de algumas coisas que são inegociáveis. E aqui, neste caso, é o amor. O primeiro amor da igreja, né? O próprio apóstolo Paulo, ele escreve ali para a igreja de Éfeso, né? No livro de Efésios, capítulo 3, 18 e 19, e ele convida ali a igreja de Éfeso a eles a participarem da largura, do comprimento e da altura e a profundidade do amor de Deus. Coisa que havia se perdido, né? E que esse amor excede todo entendimento. Ou seja, a racionalidade humana, ela não consegue compreender esse amor de Deus. Porque esse amor de Deus, ele é vivido dentro de nós. É um amor que é vivido dentro de nós. O apóstolo Pedro, ele também nos orienta ali em 2 Pedro 4:8, sobre tudo, irmão, sobre todas as coisas, tende ardente amor. Olha só. Pedro falou, não, vocês têm que amar. Sobre todas essas coisas que eu tenho ensinado. Se não tiver amor, é isso que ele está dizendo. Nada vai resolver o problema de vocês. Não vai se consolidar a caminhada de vocês como cristão, né? O amor, ele é a supremacia e a razão da eternidade com Deus. Ela é suprema, o amor está sobre tudo. E ela é a razão da eternidade com Deus, né? Olha só que coisa maravilhosa. Então, o apóstolo Paulo, ele ali, em 2 Coríntios, né, capítulo 13, ele discorre ali no versículo 3 e 4, falando sobre o amor, né?
ainda que eu profetizasse, ainda que eu conhecesse todos os ministérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte daqui para colar, nada seria, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Esta é a grande declaração do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque lá na eternidade não vai ter profecia. Lá na eternidade não vai existir perseverança. Na eternidade não existe paciência. Na eternidade não existe sofrimento. Na eternidade só existe amor. O amor. O amor é o que prevalece. E é o amor que consolida a eternidade. As nossas vidas na eternidade. Tá bom? Isso é extremamente importante. E aí Cristo deixa aqui uma advertência. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, e caso não te arrependas. Aqui, nós temos um convite aqui, bem claro, ao retorno, né? E a advertência é bem clara. Arrepende-te, pois, de onde caíste. Lembra. Ou seja, a palavra lembrar aqui, ela está enfatizando que devem tornar isso uma prática de recordar sua calorosa comunhão. Não é só lembrar, mas é sentir. Sabe quando você traz à memória coisas que você já viveu e aquilo te traz alegria? Não é uma mera lembrança. É uma lembrança que toca no profundo do seu coração, né? Recordar a sua calorosa comunhão com Cristo e uns com os outros. Ou seja, a comunhão que existia dentro da igreja, né? A comunhão que tinha ali entre os irmãos. E pelo mundo também. Quer dizer, pelo mundo, quando eu falo mundo aqui, o mundo aqui é no sentido das pessoas, né? Amar as pessoas, amar os pecadores, ter um sentimento para com eles de misericórdia, para trazê-los para Cristo, né? Então, isso daí é o que quer dizer quando Cristo fala, lembra-te, lembra-te, porque senão eu virei, o verbo vir aqui, eu venho a ti. Não é uma palavra, um verbo que ele está dizendo assim, olha, na minha segunda vinda eu vou vir para você, como eu tenho prometido. Não, aqui é uma sentença de juízo. Cristo aqui está sentenciando, ó, se vocês não se arrependerem, eu vou vir e vou tirar de vocês o castiçal, o candeeiro. Vou tirar de vocês aquilo que vocês têm mais de precioso, que é a minha a presença, a vida que existia naquela igreja. Não obstante, depois de algum tempo, a igreja de Éfeso deixou de existir. De fato, ela ainda se perdurou até um tempo ali, até o tempo de Inácio de Antioquia, onde o próprio Inácio de Antioquia escreve uma carta ali para eles, dizendo que eles guardaram ali a fé, né? Guardaram a fé, mas por um período de tempo, né? Mas a derrocada deles foi certa, a derrocada dos Efésios, ela ali foi certa. Então, arrepende-te. E aí o versículo 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio. Então, olha só. Cristo diz que odeia as obras
nicolaítas. Então, depois de ele repreender a igreja, o que Cristo faz? Ele tece um elogio. Ele tece um elogio, né? A respeito do posicionamento severo a respeito dos nicolaítas. Não podemos determinar com certeza que esses nicolaítas são os seguidores do discípulo Nicolau, né? Ali o sétimo diácono, ali em Atos 6,5. Não podemos afirmar isso daí. O texto de Lucas afirma ser Nicolau um homem de boa reputação, né? Cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então, lá em Atos 6:3. Então, de acordo com Scofield, a palavra Nicolau, ela quer dizer vencedor do povo. E o termo Nicolaitas, que vem no superlativo, tem quase o mesmo sentido. Nico é o termo grego que significa conquistar ou subjugar, tá? E o outro é laitanis, que é aqui a introdução do superlativo no grego, é a palavra de onde se deriva nosso vocabulário leigo. Então uma conquista dos leigos, vamos dizer assim. Seria uma conquista dos ignorantes, daqueles que não têm o conhecimento da palavra. Então, há fortes indícios que Nicolaitas eram um grupo de pessoas que nós não sabemos quem era esse grupo de pessoas, de onde eles vieram, mas que eles desviavam o povo ali da igreja da sã doutrina. Ok? Então, eu quero deixar aqui bem claro que a igreja de Éfeso, ela era elogiada por Cristo por causa da sua doutrina. Era uma igreja que ela era firme na doutrina, e isso é muito importante nos dias atuais. A igreja ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Haja vista que hoje tem muitos cristãos aí que estão firmados em doutrinas de homens, e não na doutrina verdadeira, que são as doutrinas bíblicas. Então, eles eram ortodoxos, mas, por deixar o primeiro amor, eles deixaram a ortopraxia, ou seja, colocar em ação os ensinamentos da palavra de Deus. Né? Eles eram tão ali apegados ali aos ensinamentos, à parte escriturística, que deixava de colocar isso em ação no seu dia a dia. Então são duas coisas inseparáveis, a ortodoxia e a ortopraxia. Tá ok? Então vamos lá. Seria difícil a gente dizer que os nicolaítas são seguidores de Nicolau. Por quê? Porque nós buscamos algumas como é que eu posso dizer, comparações dentro do texto que torna parecido o sentido. E quando começa a repreender aqui algumas doutrinas que são encontradas, né? Por exemplo, nós temos aqui a doutrina de Balaão. Então nós sabemos quem foi Balaão, né? Não sei, eu estou aqui, talvez não seja nem essa forma de pronunciar, né? Então os Balaítas, ou os Balaonitas, não sei, só estou assim imaginando, né? Porque seguem a doutrina de Balaão. E aqui não é o caso, né? Aqui os que seguem a doutrina de Jezabel, fala do trono de Satanás. Nós encontramos, né, no decorrer, toleras Jezabel. Olha só. Então, não temos assim uma palavra de uma pessoa se referindo a seguidor dela no superlativo, né? Nicolaitas, no caso dos Balaonitas. Eu estou aqui falando uma coisa que não existe, só para os irmãos entenderem. Então, possivelmente, não era ali Nicolau. Por isso que eu acredito nessa defesa aí de que sim, era um grupo,
né, que desviavam os leigos dos caminhos do Senhor. O versículo de número 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, promessa. Eu e você temos promessa de Deus. A igreja do Senhor tem promessa. E aqui, observe que aqui diz assim: aos vencedores. Não está falando só a igreja de Éfeso. Está falando todos aqueles que vencerem na caminhada cristã. Isso aí é muito importante. Então ele diz assim: terão direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A promessa ela é repetida mais de 3 vezes no Apocalipse, né? A palavra árvore da vida, né? Nós temos lá em Apocalipse 22, 2, Apocalipse 22, 14 e também no versículo 19, né? A imagem é da árvore da vida no jardim do Éden, lá com Gênesis 2, 9. E da restauração do propósito de Deus para o seu povo. O pecado intencional levou Adão e Eva a serem expulsos do jardim e da presença de Deus, como está lá em Gênesis 3, 24. A árvore da vida era um tema na mitologia no Oriente Antigo e era um tradicional símbolo escatológico, judaico para a vida eterna. Então, assim, nós ouvimos algumas teorias aí. A Bíblia, quando foi escrita, ela se apropriou desse termo, porque esse termo era dos persas. E então não é legítimo ela usar essa expressão árvore da vida, porque não fazia parte. Ora, meus irmãos, aqui, o caso aqui, a apropriação do termo não tem nada a ver, não deixa de ser legítima a mensagem. Por quê? Porque Deus ele fala dentro do contexto que o mundo vive, do que o mundo sabe sobre as coisas. Então, se eles tinham ali uma visão do mundo persa, aonde o mundo persa ilustrava ali a árvore da vida, por que Deus não pode se comunicar aos homens desta forma? Se essa era uma linguagem corriqueira para eles, e eles conseguiam entender. Então, pode ser sim uma linguagem de um certo povo, de uma certa região, de uma certa localidade, e isso não quer dizer que não é uma mensagem legítima. Nós nos apropriamos de diversos termos linguísticos, e isso se faz necessário para a comunicação ser melhor verbalizada. Então, é tudo besteira desse pessoal aí, que quer arrumar, como dizem, pelo em casca de ovo, né? Isso não tem nada a ver. Então, é super legítimo. As expressões que nós encontramos na Bíblia Sagrada, todas elas são inspiradas, né? São palavras, é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, é a boca de Deus. Tá ok? Então, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Era um termo mitológico, muito tradicional ali no mundo persa e também dentro da escatologia judaica, né? Este paraíso, né, que encontra ali a árvore da vida, ela significa um parque ou um jardim que veio se associar à esperança do céu da Nova Jerusalém. Ou seja, aquilo que nós esperamos para a eternidade. Nós aguardamos a eternidade em Cristo Jesus. E nós nos agarramos na promessa. E eu quero, para poder concluir aqui esta mensagem, eu quero dizer, esse estudo, melhor dizendo, eu quero dizer aqui que nós temos aqui uma promessa de Cristo, né? No âmbito coletivo para toda a igreja. Mas também Cristo tem uma promessa particular para a sua vida.
uma promessa que há de se cumprir quando nós estamos no caminho dele e quando passamos a viver intensamente esta comunhão, esse relacionamento fraternal. Precisamos experimentar mais de Deus. E nós passamos a conhecer mais de Deus, porque Ele nos conhece em sua plenitude, em toda a sua sabedoria, em toda a sua onisciência, em toda a sua onipotência. Mas nós conhecemos muito pouco de Deus. E é por isso que nós precisamos prosseguir em conhecê-lo e saber dos seus propósitos e das suas promessas para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.